Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês. Hoje pela Tríade venho trazer análise exclusiva do Bitcoin. Hoje a gente vai entender aqui qual a movimentação atual do preço, quais as próximas probabilidades, e se você já conhece o nosso tipo de análise, você vai ficar atualizado, e se você não conhece, você vai começar a entender a forma que a gente utiliza aqui. E a gente trabalha com 7 tempos gráficos dentro do fractal da tendência. A gente visualiza a tendência e a gente percorre o fractal para encontrar onde está o preço e as maiores probabilidades. Então, fique até o final do vídeo e acompanhe aqui a nossa análise. Bom, começando pelo gráfico mensal. O que a gente precisa entender? O preço vinha de uma tendência de baixa, formou um fundo descendente, formou um topo ascendente, porém rompeu o topo anterior, que foi o topo histórico em 69, não continuou, e agora a gente está analisando a formação aqui de um possível fundo ascendente ao fundo anterior, aqui na região das médias, dentro do mensal, as nossas EMAs de 12 e 26 períodos. Se isso aqui acontecer dentro dessa movimentação, pode ser que o preço exploda para cima literalmente, porque esse movimento, dessa formação desse fundo e direto já aqui, o preço andou muito em uma direção só. E ainda formar um fundo ascendente muito próximo do topo anterior, isso aqui pode disparar para cima com uma energia muito forte. Então a gente vai surfar qualquer onda do preço. Se for para cima a gente vai, se for para baixo a gente vai. E aqui dentro do mensal, o que é importante a gente ressaltar? O preço está em uma região lateral já há um bom tempo. A gente consegue ver isso, a gente sabe que essa negociação aqui está num range muito estreito. Então houve aqui em 73.777, é o nosso novo topo histórico. O preço percorreu aqui uma mínima de 49. Então tem esse range aqui que dentro do mensal é um range curto, mas para a gente que opera dentro dos ranges menores tem uma certa volatilidade aqui. Vamos ver aqui o percentual desse preço. Ó, 33 para baixo, 33% para baixo, o preço já andou, e 50 para cima. Olha só que legal. Então tem essa variação de preço aqui de 33% do topo até esse fundo aqui, dessa extremidade, na verdade, né? Ainda não é fundo aqui no mensal, e 50 para cima, 50% para cima. Bom, o que a gente precisa entender olhando aqui no mensal? Que estamos aqui há praticamente 4 meses sem romper uma máxima. A última máxima que a gente rompeu foi aqui nessa vela de junho, foram quase 20 dólares, mas houve um rompimento aqui. Mas olha só a escalada desse preço, como é que está forçando aqui os ursos tentando forçar o preço para baixo, e touros estão segurando bem. Estamos há praticamente 7 meses dentro dessa lateralidade aqui do mensal. Isso aqui é importante porque a gente precisa encontrar aqui o movimento. E o movimento diz para a gente que estamos numa possível formação de fundo ascendente aqui no mensal. Olha só que legal. O fundo ascendente aqui no mensal na região das médias. Mostrando que as médias têm seu papel aqui de suporte dentro da movimentação de preço. E caso o preço venha a romper a máxima aqui, essa máxima ela está em 65.659. Pode ser que o preço venha para cima, porque já há um bom tempo ursos pressionando e touros tentando ganhar espaço. Então o rompimento dessa máxima vai mostrar para a gente aqui se a intenção predominante dentro desse movimento, que é dos touros, está ainda muito forte. Provável que sim, é o que a gente está conseguindo ver até a movimentação atual. Mas precisamos ver esse rompimento aqui para a gente poder entrar no semanal e ver uma tendência de alta muito clara. A gente não está vendo essa tendência ainda. Vamos entrar no nosso semanal aqui para ver.
Olha só como é que está a tendência do semanal. Está lateral aqui, ó, querendo formar um padrão de equilíbrio e o preço lutando com essa resistência aqui, mas o nosso semanal ele precisa ter essa movimentação, ó. Último topo, último fundo, isso aqui precisa ir para cima. Ou formar um topo descendente em uma região que seria acima dessa aqui, ó, seria o mais interessante se conseguisse formar um topo descendente acima dessa região. Por quê? O preço percorrendo esse caminho e chegando muito próximo ao topo anterior, a probabilidade de uma formação de um fundo ascendente, um rompimento para cima, é muito grande. O preço está fazendo aqui essa movimentação atual, ó. Ele parece um pivô de alta. Olha aqui, desse fundo até esse topo, parece um fundo ascendente, e se for para cima é um pivô de alta. É um movimento de pivô de alta, um movimento. Podemos, de repente, até considerar, conforme se o preço vier muito para cima, a gente só vai descobrir se isso aqui realmente fez uma movimentação de pivô se o preço disparar para cima. Porque se sofrer a resistência aqui, olha essa dica que importante, se sofrer a resistência nessa região, é porque realmente esse topo aqui do semanal, ele tem o seu papel dentro aqui da tendência e ele pode formar aqui resistência. O preço atual pode formar resistência em romper esse topo aqui. Então a gente precisa acompanhar de perto essa movimentação. Então o semanal ele está vindo aqui para um padrão de equilíbrio. Ó. Ele está num padrão de equilíbrio. O que vai garantir esse padrão aqui é que se a gente vê a formação de um topo do semanal abaixo aqui dessa região. Então a gente vai ver um padrão de equilíbrio, que não necessariamente precisa ser topos aqui dentro do semanal, é a movimentação lateral. Essa movimentação lateral é caracterizada aqui em tempos maiores com inside bars. É o que a gente está vendo aqui, ó, no mensal. Estamos trabalhando em inside bars, mas não é um inside bars confirmado. Olha como é que esse candle atual está trabalhando dentro aqui dos limites do candle anterior, da máxima e da mínima. Se ele fechar assim, ele se transforma em um inside bars. Ele não é ainda, está trabalhando em inside bars, nada confirmado. Então, semanal é isso, a gente espera que o preço venha para cima, pensando naquele rompimento de máxima de um candle anterior, do mensal, que é essa região aqui. Mas o preço, a gente está vendo aqui no nosso semanal, que acabou de começar, né? Que aparentemente está sofrendo resistência desse topo aqui. Esse topo é do diário. Olha só o topo do diário. É isso aqui, ó. Esse é o topo do diário. Por que é o topo do diário? Porque a gente vai entrar aqui no 4 horas e a gente vai ver essa pernada com uma tendência de baixa apenas do 4 horas. Porque se isso aqui fosse um topo do semanal, aqui no diário a gente teria que ver muito claro a tendência de baixa. Já vamos entrar aqui para ver, ó. Observem bem o que eu disse e olhem aqui no 4 horas. Olha aqui a tendência de baixa aqui, ó, do 4 horas. Então a gente vai notar aqui, ó, sempre fundos descendentes. Fundos descendentes. Em nenhum momento a gente vê aqui a tendência de alta nessa pernada aqui do diário. Se tivesse uma tendência de alta aqui no 4 horas, seria o fundo do diário. Então a gente olharia esse movimento dessa forma, mas não. Aqui uma tendência de baixa no 4 horas, onde a gente vê a pernada do diário. E aqui a gente vê a pernada do diário, mas olha só que interessante. O diário ele vem aqui formar um topo descendente ao anterior, formou um fundo ascendente e veio para cima. E agora o que a gente está vendo? A formação de um novo topo ascendente. Mas olha só a movimentação do diário como é que está. Topo aqui e provável topo aqui. E a gente tem esses dois fundos no meio. Olha como é que é interessante a gente encontrar aqui a movimentação dentro dos fractais. E eu estou narrando o diário olhando 4 horas. Essa habilidade eu conquistei
com muito treino, com muita dedicação, esforço, e eu entendo qualquer movimento aqui, ó. Olhando aqui no diário, olha só, aquilo que eu mostrei no 4 horas para vocês. Ó. Então, a gente não vê aqui, em algum momento, depois dessa extremidade aqui, uma tendência de baixa no diário. Isso mostra que os touros estão firmes e fortes aqui nessa movimentação, tentando levar o preço para cima com muito esforço. O que vai alertar a gente aqui que essa movimentação aqui do diário ela está perdendo a consistência? Quando o preço chegar muito próximo desse fundo aqui do diário, porque a maior chance é montar um topo descendente e vir para baixo. Mas ainda estamos aqui analisando, para que essa extremidade aqui seja o topo do diário, a gente precisa ver aqui rompimento de mínima. E olha aqui como a gente ainda não tem o rompimento dessa mínima. Temos essa região que pode virar uma extremidade quando o preço rompeu uma mínima. Aí ele vira uma extremidade, porque pensa, se o preço for para cima agora, a gente está olhando isso aqui em vão. Então a gente precisa ter sinais, argumentos aqui. Então, o primeiro sinal que esse ponto do gráfico aqui possa ser uma extremidade é quando a gente vê um rompimento de mínima. Rompeu a mínima, a gente entra no tempo menor e a gente verifica se tem tendência de baixa. Então, olha só, tendência de baixa está acontecendo aqui? Ainda não, ó. Será que é uma tendência de baixa? Vamos ver aqui. Vamos dar um zoom in nesse fractal do 4 horas aqui, entender bem o que está acontecendo para a gente ver se já está formando lá no diário o topo. Então a gente vê essa extremidade aqui, aparentemente tem uma aqui, rompeu a máxima, tem outra aqui, e agora veio romper o fundo. Vamos ver se essa movimentação aqui, ó, deixa eu limpar esse gráfico. Vamos ver se essa movimentação aqui, ó, é um pivô de baixa. Por quê? Formou uma extremidade, rompeu a mínima, esse candle rompeu a mínima anterior, aparentemente formou um fundo, esse candle rompeu a máxima anterior, aparentemente formou um topo, esse candle aqui rompeu a mínima anterior. Então a gente pode olhar aqui e tentar ver se existe aqui um pivô de baixa. Mas quem vai dizer para a gente é o 1 hora, porque a gente está todo conectado aqui. Então olha só, isso aqui não é lá o topo do diário. Por quê? Para que seja o topo do diário, olha só, eu estou olhando aqui numa hora e eu já consigo visualizar o meu diário. Para que isso seja aqui o topo do diário, eu preciso ver aqui nessa pernada uma tendência de baixa. Eu preciso ver aqui nesse possível fundo do 4 horas uma tendência de alta. E eu preciso ver aqui nessa extremidade uma tendência de baixa. Porque isso aqui vai formar o pivô de baixa do 4 horas, que será o topo do diário caso haja rompimento de mínima. Olha só que legal. Eu gosto tanto desse tipo de análise porque a gente vai encadeando todos os tempos. Então olha só toda a movimentação que a gente precisa ver. Então, realmente, o que a gente está vendo aqui? Isso aqui, ó, é essa movimentação aqui no 1 hora, onde essa extremidade aqui no gráfico faz parte do 4 horas. Então esse é o topo do 4 horas. Vamos olhar isso aqui com cara de topo do 4 horas agora. Ó, topo no 4 horas. Para que o 4 horas forme o topo do diário, ele precisa vir aqui, fazer um fundo, pode ser ascendente ou descendente. Né? Se ele vier para baixo dessa região, a chance total é que ele venha formar um topo descendente posterior a um fundo,
depois venha para baixo. Mas dentro da movimentação aqui, essa probabilidade já é existente, porque o preço vem chegando muito próximo dessa região e se distanciando do topo. Então ele vem para uma pernada, forma um fundo, forma um topo descendente, que o primeiro sinal da inversão é o topo descendente, no caso de uma inversão de alta para baixo. Ele forma o topo descendente, rompe e isso aqui vira o topo do diário. Então olha só como é que o encadeamento é completo. A gente estava lá numa hora, vamos verificar isso aqui, ó, com a vista do 15 minutos. Hoje vamos percorrer todo o fractal aqui, ó. Vamos verificar isso com a vista do 15 minutos. Olha, confirmando para a gente aqui, ó. Estou tão acostumado que eu já vejo nitidamente a tendência de baixa aqui, ó. Por mais que tenha rompido esse topinho aqui anterior, ó, continua a tendência de baixa. Fez uma tendência de alta. Deixa eu melhorar esse desenho aqui, ó. Esse aqui é o topo do 1 hora. Esse aqui é o fundo do 1 hora. E agora a gente vem uma tendência de baixa aqui, mas vamos verificar aqui pelos 5 minutos o que aconteceu nessa triangulação aqui toda lateral. Olha só como é que o preço está lateral. Cada vez que a gente entra nos tempos menores, a gente vê mais lateralização. E vou falar para vocês, do 15 minutos ao 5 são os tempos mais traiçoeiros para quem não tem habilidade. Você vai ficar preso em muita operação, você vai deixar muita grana para trás pelo simples fato de não conseguir ainda rastrear o preço, de não saber rastrear. Então a tríade te ensina tudo isso. Vamos entrar aqui nos 5 minutos para a gente entender o que está acontecendo aqui nessa lateralização. Ó, tendência de baixa aqui nos 5 minutos. Tendência de baixa vem desde lá de cima ainda. Ó. Nitidamente, ó, o que está acontecendo aqui? Essa tendência de baixa. Ó, o preço não forma topo aqui, não rompe, ó, ele vem direto. Ó, não tem topo aqui, parece um fundo, mas não tem topo. Ó. Se esse aqui for o fundo, que é um fundo mais baixo, aqui eu não tenho topo, então um movimento único para cima. Continua a tendência de baixa. Eu preciso ver aqui, nessa movimentação, caso o preço venha para cima, esse aqui será o fundo do 15 minutos. Vamos marcar esse aqui, fundo do 15 minutos. E a gente vai começar a concatenar todas as peças agora. Ó, não rompeu esse fundo. Se o preço vier para cima, esse aqui pode ser o fundo do 15 minutos. Entrando aqui no 1 hora, olha o que eu preciso ainda. Ver esse movimento. Olha o que eu preciso ainda. Ver essa movimentação. Ó. O preço ainda fazer essa movimentação para baixo. Caso esse ponto atual seja o fundo do 15 minutos, porque pode ser que não seja, que o preço venha mais para baixo ainda. Aí a chance do 1 hora montar um topo descendente fica cada vez mais evidente. E com isso a gente encerra aqui a nossa análise especial do Bitcoin. Mas me fala aí o que você está analisando hoje, que tipo de análise você utiliza, se você já entende aqui o nosso sistema fractal de tendência. A nossa leitura aqui ela é feita para atingir todo mundo. Se você tem dificuldade em operar, principalmente de analisar o gráfico, fique com a gente, entre no nosso grupo do Telegram, participe, entre no nosso Instagram, dê sua opinião sobre nossas análises, dê seu feedback, faça comentários, participe conosco. Até a próxima análise, fiquem com Deus, tchau, tchau.